Vocês viram a polêmica recente da Virgínia contra a Luana Piovani? Então, eu tava vendo ontem, né, porque tava vendo vídeo no YouTube e tal, porque normalmente eu vejo vídeo no YouTube pra trazer pautas relevantes pro meu canal, né. Enquanto eu estou fazendo meu crochê, né, enquanto a gente vai bater um papo sobre, porque não sei se vocês viram, mas a Luana Piovani estava criticando a Virgínia por divulgar jogo de aposta, falando que o mal que ela tá causando às várias outras pessoas vai recair nos filhos dela e tal, que o dinheiro que ela tem é um dinheiro amaldiçoado, não sei o quê. Tudo bem, até aí tudo bem. Eu, em partes, concordo. Acho que foi um pouco pesado o que ela disse, mas às vezes, para tentar trazer um pouquinho de consciência para essas pessoas que desumanizam tudo, a maioria das coisas elas desumanizam, a gente tem que pegar pesado. Porque às vezes só pegando pesado para você chamar a atenção daquela pessoa, para ela ver o quão aquilo é sério, não é brincadeira, não é hahaha, não é piadinha, é um assunto sério e que precisa da sua devida atenção. Então, hoje a gente vai falar sobre como o jogo de aposta, né, o joguinho de azar, tem prejudicado o nosso mundo, nossa existência hoje em dia, e o quanto tem pessoas se matando porque apostaram tudo nesse joguinho, apostaram a vida delas inteira nisso. E como isso é preocupante, como não tem muita gente que fala disso, porque ainda tem-se aquele discurso de que, ai, joga quem quer, ai, você é adulto, tem que ser responsabilizado pelas suas ações e tal. Em partes, ok. Só que existem pessoas que mal têm letramento, que confiam naquele influencer como se fosse parte da família dela, entendeu? Tem pessoas que confiam no influencer como se ele tivesse assim a palavra final de tudo, sabe? Tem pessoas que acreditam que aquele influencer é uma pessoa próxima, que ela tá fazendo bem pra pessoa e tudo mais. E faz tudo, faz amém pra tudo que o influencer diz, sabe? E isso é muito preocupante, isso é muito ruim. E os influencers eles têm que ser responsabilizados sim, porque o jogo de apostas tem o mesmo efeito dopaminérgico do que a pessoa usar cocaína. Isso não sou eu que tô falando, isso é de uma pesquisa. Vocês podem pesquisar na internet que vocês vão achar. Tem o mesmo efeito de que você usar cocaína, sabe? Só que tem uma diferença. Uma é algo lícito, é algo regulamentado, algo liberado, legalizado, e o outro é demonizado e ilegal. É uma prática ilegal. Mas os dois têm o mesmo efeito dopaminérgico no cérebro. Tem a mesma adrenalina de você jogar o seu dinheiro e achar que você vai ganhar alguma coisa, aí chega lá e você não ganha nada. Ou se ganha é um valor assim muito menor do que você ganhou. Eu não sei se vocês viram uma influencer, que eu não vou estar sabendo o nome agora, não vou lembrar o nome dela, que ela tava falando do irmão dela que, né, que se desviveu por conta dos jogos de azar, porque ele apostou mais de 100 mil reais em jogos de azar e perdeu tudo. E se desesperou e achou que se desviver seria a solução de tudo. Para vocês verem como isso é preocupante. Porque no começo, tá muito legal, eles têm um sistema de que você, quando você joga, no começo, você recebe seu dinheiro de volta, você ganha em uma quantidade bem maior. Tem gente que começa jogando e ganha 3 mil reais em uma jogada só. Isso é para deslumbrar a pessoa, para deslumbrar o consumidor, para ele querer jogar mais do seu dinheiro, porque ele acha que ele vai receber aquele mesmo valor que ele recebeu no começo, ou até mais do que aquilo, entendeu? Então é feito pra pessoa ficar viciada, pra pessoa ficar jogando, porque ela acha que em algum momento
ela vai jogar o dinheiro dela, vai triplicar, quadruplicar o dinheiro dela. Sendo que não vai, só que o sentimento é de sempre de você esperar que vai, você tem aquela adrenalina de que, ai, acho que dessa vez vai, acho que dessa vez eu consigo. Só que não consegue, não consegue. E isso é muito ruim, isso é horrível. É horrível. Porque eu vejo muitas pessoas, muitos relatos da internet de pessoas falando de seus familiares que são viciados em jogo de aposta, de pessoas falando do próprio relato de vício delas em jogo de apostas. Minha mãe já foi viciada em jogo de apostas. É um negócio muito horrível, é tenebroso. A pessoa, assim, ela fica com comportamento de viciada mesmo, porque minha mãe tinha meses que ela gastava mais de 3 mil reais em jogo de aposta. A gente chegou num ponto que a gente só comia ovo, sabe, em casa por alguns meses. A gente ficou nessa situação por conta desse vício dela que ela teve. Então não é uma brincadeira, não é algo assim que, ai, joga quem quer e que o influencer que divulga não tem nada a ver com isso. Tem, gente, tem. Ele tem a ver com isso sim, porque tem muitos influencers que eles divulgam com a falsa promessa de que vai ser uma renda extra, de que você vai conseguir fazer um dinheiro ali, sendo que você não vai conseguir. Se você conseguir, vai ser na primeira vez que você apostar e depois vai ser só ladeira abaixo. E eu acho que é muito importante, sim, a gente demonizar e usar, infelizmente tem que usar às vezes palavras mais pesadas, porque é um assunto pesado, gente. É um assunto pesado, não é algo leve. Vocês têm que entender que tem muita gente que no SUS, nesse tipo de coisa, tem muita gente que tá precisando de tratamento para depressão, para vício e tal, por causa de jogo de apostas. Tá entendendo? Tem muita gente que, por exemplo, tem alguma síndrome, ou tem o TEA, tem esses tipos de transtorno do espectro e tal, que tá perdendo vaga no SUS, no CAPS, nesses tipos de lugares, por causa de pessoas que estão viciadas em casa de apostas, que estão nesse vício, que estão precisando de ajuda desesperadamente. Conheço algumas pessoas que estão nesse caso. E é muito preocupante, porque tem muita gente perdendo vaga por conta desses jogos de aposta, que estão fazendo as pessoas serem internadas, sim. Gente, isso é extremamente preocupante. Tá quase virando uma epidemia e é algo legalizado. Queria ver se fosse esses influencers fazendo propaganda de cocaína, propaganda dessas drogas pesadas, se isso, né, não ia cair por terra rapidinho. Mas agora, porque tem um personagemzinho ali de um tigrinho, um personagemzinho de um coelhinho, esse tipo de coisa, aí é tranquilo, então é tranquilo, então pode, não tá liberado você apostar, porque olha que bonitinho o coelhinho. Você vai deixar de apostar no coelhinho? Duvido. Vai ficar de fora dessa? Duvido. Entendeu? Então é um assunto muito preocupante. Eu vim falar sobre ele hoje para ver se eu conscientizo alguém aí de casa a tomar cuidado, a não entrar nessa, a você dizer não para casa de apostas. Se alguém chegar te oferecendo, se algum influencer chegar te falando, olha que legal essa oportunidade, não pega essa oportunidade de jeito nenhum. Todo o dinheiro que vem fácil vai embora extremamente fácil também. Então, por favor, gente, não caiam nessa, não se misturem com o jogo de aposta, pelo amor de Deus, porque isso é extremamente preocupante, isso não faz bem pra ninguém. Por favor, gente, não façam isso com a vida de vocês. Eu imploro, tô falando sério, gente, eu imploro, porque vocês só vão cagar com a vida de vocês. E vocês podem até chegar aqui nos comentários e falarem, ai, mas eu já ganhei uma boa quantia e tal, no jogo de aposta, tá bom. Testa jogar todo o seu dinheiro lá pra você ver se você vai receber alguma coisa agora. Por favor, gente, não testa.
Mas, entendeu? É algo momentâneo. Aquilo é feito pra fisgar a pessoa. Você ganhar uma boa quantia no começo é feito pra você olhar e falar: nossa, meu Deus, eu ganhei uma quantidade de dinheiro muito grande agora, então vou continuar aqui. Vou jogar mais dinheiro pra ver se eu recebo e tal, se eu ganho os negócios. E não vai ganhar, gente. Não vai, porque na primeira vez, tudo bem, ele é feito pra você ganhar na primeira vez, justamente pra você ficar viciado. Só que não vai se repetir, aquele modelo não vai se repetir. E se for se repetir, vai ser depois que você tiver gastado muito mais dinheiro do que você vai ter recebido. Entendeu? Você pode, assim, receber, sei lá, 3 mil reais, mas ter gastado 10 mil reais pra receber os 3 mil reais. Entendeu? Então, no final, você só tá com um prejuízo de 7 mil reais. Você recuperou 3 mil, mas perdeu 7 mil reais. Então, no final, é só prejuízo. E esses jogos são muito perigosos. São extremamente perigosos. Eles têm aquele design infantil, aquele design de ser assim. Ser assim, tranquilo, de não ser prejudicial, de você olhar assim e falar: nossa, que bonitinho, que plataforma fofa, não sei o quê. E é justamente para passar essa ideia de que é algo indolor, algo que não vai te machucar se você tentar investir naquilo. Aquilo não é um investimento, gente, pelo amor de Deus, não façam isso com a vida de vocês. Por favor, esse vídeo veio como um alerta para vocês não caírem, por favor, não caiam nesses joguinhos de azar, por favor, nessas apostas, por favor. Pensem 15 vezes antes de apostar em algum joguinho desses. Por favor, porque isso destrói vidas, destrói famílias. Tem gente deixando de comprar comida para poder apostar. Tinha gente que estava investindo o Bolsa Família para apostar. Tiveram que proibir usar o dinheiro de Bolsa Família em aposta, para vocês verem como isso tá extremamente preocupante. E é uma epidemia silenciosa, porque a maioria das pessoas que passam por isso nunca vão falar sobre, por causa que sentem vergonha. As pessoas sabem que aquilo não é certo, sabem que aquilo é preocupante. Então, por isso que a maioria das vezes a gente acha que não, é besteira, nada disso tá acontecendo. Gente, é só jogar uma pesquisadinha rápida no Google que vocês veem o cenário extremamente preocupante que a gente tá hoje em dia. Então, gente, era isso o vídeo de hoje. Eu só queria trazer um pouquinho de conscientização pra vocês, pra quem estiver me ouvindo aí. E é isso, né? Eu quis trazer essa pauta porque tava meio que em alta e eu queria trazer um pouquinho de conscientização aqui, né? E falar que eu tô do lado da Luana Piovani, porque por mais que ela tenha pesado um pouco nas palavras, eu acho que chegou um ponto que só pesando as palavras que as pessoas vão ouvir mesmo. Infelizmente é isso, né? Infelizmente tem momentos que a gente tem que ser um pouquinho subterrâneo pra tentar ter pra tentar, assim, impactar em alguma coisa, sabe? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir, me siga. Se você quiser dar um like, dê um like. Se você quiser compartilhar sua opinião nos comentários, pode vir. E eu estou bem disposta a dialogar, contanto que sejam diálogos respeitosos, que sejam pessoas respeitosas. Por mim, eu sempre gosto muito de dialogar e debater sobre os assuntos que eu trago aqui no canal. Então vocês podem sempre comentar sobre. Ó, um beijo e até!